Nós iniciamos na semana passada a exposição nesta carta. Falamos na semana passada um pouco da importância daqueles que querem liderar, de servirem com humildade. Daqueles que querem liderar, lembrar-se que eles precisam também formar novos líderes. Daqueles que querem liderar, se lembrar que são simplesmente servos. E hoje nós vamos ver um texto que é muito apropriado para o momento que nós estamos vivendo, não só como país, cidade, mas também como igreja. Nós estamos aí há pouco tempo de um período de eleições na nossa igreja e é objetivo nosso preparar os irmãos, nutrir a igreja com informações necessárias a respeito deste assunto que deve ter um oficial diácono, quais qualidades devem compor a sua vida, um presbítero. Então, é importante que a igreja tenha conhecimento disso. Eu sei que muitos irmãos já devem ter examinado o texto bíblico, conforme o presbítero Clóvis aqui já indicou, mas outros ainda terão a oportunidade de examiná-lo agora, juntamente com todos nós. Então, vamos ao texto, irmãos, capítulo 1, verso 5, acompanhe aí na sua Bíblia. A tarefa de Tito aí em Creta. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Até aí. Irmãos, nosso objetivo nessa noite não é só preparar os irmãos a respeito do assunto liderança, eleições, mas é observar também que estas qualidades aqui que são requeridas de um bispo ou de um presbítero são qualidades exigidas também de todo crente. Eu gostaria que vocês assimilassem isso nessa noite. Esse é o nosso objetivo. E pensar que para termos uma cidade melhor, para termos um país melhor, eu não vejo na política a esperança, mas eu vejo na igreja. A igreja, quando impactada pela palavra do Senhor, ela de fato vai trazer luz, vai trazer mudança no nosso bairro, na nossa cidade e assim no nosso país. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Eu nasci no estado da Bahia e vim para São Paulo com a minha família muito cedo. E já vivo em São Paulo há 34 anos. E eu aprendi a amar essa cidade. Eu gosto demais de São Paulo. Eu até penso que teria muita dificuldade de viver em outro lugar. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito triste quando eu observo como estão as coisas na nossa cidade. Recentemente fui visitar uma irmã aqui da igreja, num hospital público, num pronto-socorro, e vi ali a situação da saúde pública naquele local, conversando com alguns empregados, servidores que ali estavam, e eles disseram que ali ainda estava bom, que tinha lugares bem piores. Eu fiquei, de fato, bem triste com o cenário que eu vi ali. Quando a gente observa os índices alarmantes de roubos, hoje mesmo eu chegava aqui e um diácono me procurou para conversar sobre as câmeras que nós instalamos na igreja que filmaram um assalto esta semana que aconteceu na nossa rua, na sexta-feira. Os índices de roubos, de furtos, de homicídios são assustadores.
Quando eu observo o que as drogas estão causando na nossa cidade, é entristecedor. Quando eu vejo tantas pessoas jogadas nas ruas, tantas pessoas desempregadas, quando eu escuto tantas notícias de corrupção, e não é só no âmbito federal, mas no âmbito da cidade de São Paulo também, da má gestão dos recursos públicos. Quando eu percebo que os valores de Deus, da palavra de Deus, quando eu vejo que os valores da família estão sendo desprezados, arruinados, eu fico entristecido. E eu tenho a certeza de que as coisas não estão em ordem. Não estão em ordem. E eu sei que é essencial que tenhamos bons líderes para que tenhamos ordem. É essencial a presença de bons líderes para que haja ordem. E é por isso que eu proponho este tema. Bons líderes são essenciais à ordem. Eu tenho esperança, irmãos, de dias melhores. E eu desejo muito ver isso. Eu desejo assistir dias melhores ainda. Mas ao mesmo tempo, quando eu paro para observar mais atentamente os líderes que estão aí, a maneira como as coisas estão sendo conduzidas, a postura do povo, nós, em face de tudo isso, eu confesso que as minhas esperanças vão se dissipando, vão se esvaindo. Hoje é um dia muito importante para o nosso país. Hoje, milhares de pessoas, mais de 140 milhões de pessoas, vão às ruas, vão às urnas para escolher o seu prefeito, os seus vereadores. São mais de 5.500 municípios no Brasil. Nós vamos escolher os nossos representantes, fomos às urnas, né? Escolher os nossos representantes, os nossos líderes, aqueles que devem trabalhar para o bem da cidade, para o bem do povo. Irmãos, volto a dizer, eu sinceramente desejo dias melhores. Mas se não houver um homem de Deus, se não houver um homem que teme a Deus na liderança, é impossível colocar as coisas em ordem. É impossível. Somente aquele que conhece e que pratica os padrões de Deus vão conseguir colocar as coisas em ordem. Se o líder não conhece a Deus e não tem a Deus como Senhor, as coisas não serão postas em ordem. Hoje nós lemos aqui de manhã na reunião de oração: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Só assim, para haver ordem. Irmãos, a igreja tem o papel de fazer a diferença. A igreja tem o papel de ser luz neste mundo em trevas. E se não conseguirmos fazer isso no mundo, se nós não conseguirmos ver a nossa cidade em ordem, pelo menos nós podemos ver, no mínimo, ordem na igreja. Sim. E a igreja tem que ser luz, pelo menos, no bairro onde ela está plantada. A nossa igreja precisa fazer diferença, ser luz aqui no Monte Kemmel. A nossa missão como igreja é fazer as coisas certas. Assim como as igrejas de Creta. Assim também como Paulo deixou ali Tito em Creta para colocar as coisas em ordem. Nós precisamos de boa liderança na igreja, assim como Creta precisava, para que as coisas sejam postas em ordem. Foi por isso que Paulo deixou Tito em Creta. O texto, no verso 5, começa dizendo isso: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltasse. Ou seja, terminasse de colocar as coisas em ordem, acabasse de fazer. Algo estava por ser feito. E a missão de Tito, ali na ilha de Creta, era colocar as coisas restantes nas igrejas
em ordem, constituir líderes, constituir presbíteros para as igrejas da ilha de Creta. A ideia era exatamente de endireitar as coisas. Havia falta de liderança naquelas igrejas da ilha de Creta. Havia ali falsos mestres, nós vamos ver isso na próxima mensagem. Havia ali problemas familiares dos mais diversos, com as mulheres mais jovens, com as mais idosas, com os homens. E Paulo então deixa ali Tito para colocar as coisas em ordem. A região da ilha de Creta possuía muitas pequenas cidades. E a marca dessas pequenas cidades da ilha de Creta era a devassidão moral e muitas heresias. E para combatê-las, não tinha remédio melhor do que ensinar a palavra da verdade, o evangelho da verdade. Irmãos, nós não vamos combater o erro entendendo minuciosamente, estudando a fundo minuciosamente cada erro. Mas é melhor trabalhar em outro flanco, pregando a verdade, ensinando a verdade. E essa era uma das missões de Tito ali também. Antes de analisar, irmãos, as qualidades que precisam ter estes líderes, a quem Tito estava incumbido de levantar, de formar, eleger uma liderança em cada igreja, antes de analisar as qualidades, as características que eles devem ter, nós precisamos avaliar algumas verdades importantes a respeito desse assunto. Primeira coisa é que a liderança da igreja, ela precisa de ser composta por um colegiado de homens. Ele diz presbíteros, não diz presbítera, e também não coloca no singular, é no plural. É um colegiado, não é um só, é um grupo. São presbíteros. Era assim na igreja de Jerusalém. Se nós olharmos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 30, nós vamos ver que a igreja ela tinha presbíteros em Jerusalém. Paulo constituiu presbíteros em outras igrejas. Se a gente analisar Atos dos Apóstolos ainda, capítulo 14, verso 23, nós vamos ver que nas igrejas onde passava, Paulo constituía presbíteros, sempre no plural. E deveria ser assim também nas igrejas na ilha de Creta. Outra coisa importante de sabermos, irmãos, é que a liderança da igreja, ela não é hierárquica. Se vocês observaram bem o texto que nós acabamos de ler, vocês devem ter notado que nós falamos aqui de presbíteros e falamos também de bispos. Nós não estamos falando de uma hierarquia, não, são sinônimos. É a mesma pessoa, não estamos falando aqui que um maior do que o outro, não. Ambos têm a mesma função: pastorear o rebanho de Deus, supervisionar, cuidar do rebanho de Deus, apacentar as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. É sinônimo, não são funções diferentes ou uma hierarquia entre bispos e presbíteros, como algumas igrejas hoje parecem fazer. A liderança da igreja, irmãos, ela deve ser constituída de acordo com as orientações da palavra de Deus, e não conforme nós achamos mais conveniente. O que deve regular a qualidade e os requisitos da liderança não é o desempenho. Olha, esse sujeito aqui, ele vai bem, tudo que ele faz, ele tem um desempenho bom. Não é pelo desempenho. Nós vamos ver que a maior parte das características, das qualidades, das virtudes que estes líderes, presbíteros, precisam ter, estão mais associadas à vida deles e não ao desempenho. Portanto,
a liderança precisa ser constituída de acordo com os princípios da palavra de Deus. Ah, mas eu gosto tanto do Pedrinho, ele é tão legal, eu acho que ele é o máximo, eu vou indicá-lo para ser diácono então. Puxa vida, não é assim. Por mais que você goste do Pedrinho, mas ele não deve ser diácono porque você gosta muito dele. Ele precisa de ter as virtudes bíblicas, as virtudes que a palavra de Deus exigem para um servo diácono. Veja, irmãos, que Paulo diz que o bispo, ele é um dispenseiro de Deus. Sua função primeira era cuidar da administração da palavra e não da mesa. Em Atos 6 nós vamos ver que esse dispenseiro estava tendo que cuidar da mesa também. E aí Deus levanta ali entre os homens diáconos. Deus inspira ali os seus servos, apóstolos, a que levantassem na igreja os diáconos, para que servissem na diaconia da mesa, e os presbíteros na diaconia da palavra. Veja, são dispenseiros de Deus. Assim devem ser os presbíteros. Irmãos, o apóstolo Paulo acreditava que as instruções da palavra de Deus fariam a diferença para os líderes que seriam levantados na cidade de Creta. E que as igrejas de Creta fariam a diferença em Creta. Que elas seriam luz ali. Eu não sei se hoje nós ainda cremos que a igreja pode fazer a diferença na nossa cidade. Ah, pastor, mas a nossa cidade é muito grande. É verdade. Nós vivemos numa cidade muito grande. Talvez uma igreja como a nossa não influencie uma cidade, mas ela pode sim, e deve sim, influenciar o nosso bairro. E eu creio nisso. Eu creio que a nossa igreja, pelo poder de Deus, é capaz de influenciar o nosso bairro. Creta certamente não era nada sem o evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas com o evangelho do Senhor e com bons líderes que ali seriam levantados, Creta seria luz, Creta faria diferença, Creta realmente seria outra cidade, com a presença da igreja, com bons líderes ali. Irmãos, a igreja precisa ter líderes bons, líderes de verdade, líderes que realmente lideram a sua geração e que fazem diferença. Paulo acreditava que a igreja podia sim fazer diferença. E é por isso que ele pede a um outro líder, a Tito, que levante líderes para servir na igreja. Ele acreditava nisso. Mas esses líderes precisam de ter virtudes para liderar. Eles precisam de ter qualidades indispensáveis para servir como presbítero. E quais eram essas qualidades? No verso 6 em diante, nós passamos a conhecê-las. Vamos lá? Observe aí na sua Bíblia. É preciso que o presbítero seja irrepreensível. Opa! Você percebeu que a palavra irrepreensível, esta qualidade, ela aparece mais de uma vez aqui? Ou seja, o que envolve todas estas qualidades que ele passa a falar agora, que são mais de 10, é irrepreensível. Ou seja, o presbítero, o bispo, este líder, ele precisa de ser irrepreensível. Isso não quer dizer que os candidatos a presbíteros têm que ser totalmente isentos de falhas, de qualquer pecado, de qualquer defeito. Não, não é isso. Se fosse assim, todos estariam desqualificados. Nenhum poderia servir. Mas a ideia de irrepreensível aqui é alguém que não tem manchas que possa ser acusado. Olha, está vendo ali? Estou vendo a mancha dele. É alguém que tem uma vida moral ilibada, tem boa reputação. É alguém que tem
pureza doutrinária e de vida, que não tem do que ser acusado pelos homens. Não é alguém que nunca tenha pecado ou não peque. Isso é irrepreensível. É indispensável que este líder seja irrepreensível. É por isso que eu quero utilizar essa expressão para caracterizar os 3 pontos dessa mensagem. E você tem aí no boletim. Líderes exemplares na família. Eu prefiro chamar irrepreensível de exemplar. Então, o líder, ele precisa de ser exemplar como líder da sua família. Ou seja, como marido, como ele deve ser? Olha o que diz o texto. Marido de uma só mulher. Ele precisa de ser fiel, precisa de ser íntegro com a sua esposa. Ele não pode ter mais de uma esposa, senão ele não serve para ser presbítero. Ah, pastor, mas aí o senhor está chovendo no molhado. Isso aí eu já sei, tudo bem. Mas por que é que Paulo fala sobre isso? Isso é importante, e principalmente naquele contexto, onde naquela época era muito comum a poligamia. Era muito comum homens ter mais de uma esposa. E Paulo está dizendo, se ele tem mais de uma esposa, ele não serve para ser presbítero. Se ele não é fiel à sua esposa, se ele não cuida bem da sua esposa, se ele não honra a sua esposa, ele não serve para ser presbítero. E ele continua falando ainda deste líder, marido de uma só mulher, e que tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Filhos crentes. Como pai, como ele deve ser? Deve ser um bom sacerdote da sua casa, do seu lar. O que ele quer dizer com isso? Ele precisa de ser um bom líder espiritual da sua família. Ele deve orar pelos seus filhos e com os seus filhos. Embora ele não seja capaz de salvar os seus filhos, determinar a salvação dos seus filhos, ele tem que abrir o caminho para isso. Ele tem que educar os seus filhos na palavra. Ele tem que ensinar os seus filhos. Ele tem que trazer os seus filhos com ele na igreja. Ele tem que se esmerar na educação dos seus filhos no caminho do Senhor, ensinando por meio da palavra. Ele tem que corrigir de maneira amorosa, disciplinar os seus filhos. Ele tem que, como pai, ser exemplo aos seus filhos. Não adianta só falar para o filho, mas não viver aquilo que você fala. Seu filho vai ver. E ele vai aprender muito mais com o que ele vê do que com o que ele ouve. Bom, mas o texto também parece deixar bem claro aqui que se ele tem filhos, seus filhos também devem ser crentes. Veja, ele está falando que é preciso que ele tenha filhos crentes. Filhos crentes. O texto deixa claro que seus filhos devem ser crentes. E mais, ser bons exemplos de obediência e dedicação. Obviamente que isso se aplica aos filhos que vivem sob a autoridade, o cuidado do pai. Não devo aplicar aqui àqueles filhos que não vivem mais com o pai. Hoje se casaram, constituíram sua família, não estão mais debaixo do pátrio poder. Os filhos dos presbíteros não devem ser dissolutos e nem insubordinados, diz o texto. Ou seja, eles não podem ser como o filho pródigo. Eles não podem ser esbanjadores, pessoas que não respeitam a autoridade dos pais. O texto deixa claro que se o presbítero não governa bem a sua própria casa, como é que ele vai governar a casa de Deus? Pois bem,
Tem uma frase do Barclay que eu gosto muito. Ele diz assim: o cristianismo começa em casa. Não há virtude no homem nem na mulher que, por estar tão ocupados na tarefa pública, descuidam seu próprio lar. Todo o serviço da igreja no mundo não compensará a negligência na própria família. Não adianta eu ser ativo na igreja e ignorar a minha família. Como presbítero, eu preciso governar bem a minha própria casa. Paulo vai dizer a Timóteo, é outra carta pastoral, carta de Tito e as duas cartas de Timóteo são chamadas de cartas pastorais, né? Escrita não só para pastores, mas para as igrejas também, mas são chamadas de pastorais. Paulo vai dizer, olha, cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso salvará não só a si, mas aos outros. Primeiro ele diz, cuida de ti mesmo. Portanto, cuida de ti mesmo, do teu próprio coração, da tua família. E depois você estará pronto para ajudar outros. É o que ele diz. Pois bem, o líder ele precisa também ser exemplar na obra de Deus. E olha o que ele diz no verso 7. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Opa, olha a palavra aí de novo. O presbítero precisa ser irrepreensível de novo. E agora no quê? Na obra de Deus. Ele precisa de ser exemplar na obra de Deus. E o verso 7 começa destacando o que ele não deve ser. Perceba bem a negativa aí. O que ele não deve ser. Não orgulhoso. Ele começa. O bispo, o presbítero, não pode ser orgulhoso. O que ele quer dizer com isso? Orgulhoso é aquele sujeito que exalta a si mesmo. É aquela pessoa que só se preocupa consigo mesmo e não olha para os outros. Mas quando olha para os outros, olha com discriminação, olha com desprezo pelo outro. O orgulhoso normalmente é o sujeito intolerante, tudo o que ele não pode compreender, que pensa que não há outra forma de se fazer senão a forma que ele sabe e que ele faz. É aquela pessoa que tem dificuldade de entender os sentimentos dos outros, a crença dos demais, o jeito dos outros. O sujeito orgulhoso não serve para ser presbítero. E ele diz, além de não orgulhoso, não briguento. Ou seja, não dá para ser um sujeito encrenqueiro. Não dá para ser um sujeito pavio curto. Não dá para ser aquela pessoa geniosa, esquentada. Não dá. Ah, pastor, sabe como é? O sangue ferve. Pois é, meu irmão. Então, para ser presbítero, não dá para você. Porque ele não deve ser briguento. Ele não deve ser alguém esquentado. Alguém que tem facilidade de explodir. E também não deve ser alguém que se ira com facilidade e fica remoendo por muito tempo a ira no seu coração. Alguém que alimenta, que nutre mágoas, ressentimentos no seu coração. Se é assim, não serve para o presbiterato. Não serve. Não está preparado. E não é só isso. Olha o que ele diz ainda. Não apegado ao vinho, ou seja, precisa ser moderado quanto a essa questão, ao beber vinho. O texto aqui não está falando diretamente de uma abstinência total, mas claramente a Bíblia condena a bebedeira, a bebedice. Inclusive, irmãos, eu entendo que o apóstolo Paulo, em outra passagem, Romanos capítulo 14, verso 21, ele recomenda a abstinência. Sim, quando traz escândalo, quando não dá um bom testemunho,
quando o seu irmão, que é mais fraco na fé, pode pecar por sua causa, é melhor que não beba. Os irmãos já conhecem a minha posição a esse respeito. Sabem que eu acompanho Paulo aqui no capítulo 14, verso 21 de Romanos. O texto diz que não seja dado ao vinho. Mas não é só isso. Ele diz ainda, não violento. O presbítero não pode ser violento, tanto física quanto verbalmente. Ou seja, aquela pessoa que não sabe tratar os outros com amor e que sempre recorre à violência, seja ela física ou verbal, não está apto para o presbiterato. Quem não governa as suas emoções, suas ações, as suas reações, como é que vai governar os outros? Não dá. Não dá. O texto continua, a lista de negativas é grande. Além de não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ou seja, ele não pode ser aquela pessoa que só pensa no dinheiro a todo custo. Não pode ser uma pessoa que não se importa com os meios de se chegar aos fins. Sabe como é? Aquelas pessoas que falam que os fins justificam os meios. O presbítero não pode ser assim. Ele não pode ser alguém ganancioso por lucro desonesto. Não pode. Não pode ser alguém que utiliza de qualquer meios para ganhar dinheiro. Não pode. O verso 8 agora, ele passa a destacar aquilo que ele deve ser. Até agora a gente viu o que ele não deve ser. Ele não deve ser orgulhoso, ele não deve ser briguento, não deve ser apegado ao vinho, não deve ser violento, não deve ser ávido por lucro desonesto. Agora, verso 8, ele diz, ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro. É necessário que ele seja hospitaleiro. O que é isso? Receber bem as pessoas na sua casa. Abrir as portas da sua casa para receber pessoas. Irmãos, a hospitalidade é uma marca do povo de Deus, ainda mais naquele contexto em que eles viviam, onde as pousadas, onde as hospedagens eram poucas, eram caras, eram sujas e muitas vezes até imorais. Tinha ali muita prostituição nesses lugares. Então a hospitalidade era essencial no meio do povo de Deus, e ainda é hoje. Eu fico triste quando eu escuto histórias de missionários que vão a igrejas e ficam em hotéis, porque ninguém abre a porta para receber. É um estranho. Puxa vida. A Bíblia nos fala em Hebreus que muitos, sem o saber, hospedaram a anjos. Puxa, pensando nos nossos dias, se agirmos assim, nós nunca vamos desfrutar desse privilégio. Nunca. Se não formos hospitaleiros, o presbítero deve ser hospitaleiro, diz o texto. Ele precisa de ter não só o coração aberto, mas as portas de sua casa também abertas. Também. Irmãos, não é só a nossa vida que está a serviço do reino de Deus. A nossa casa também deve estar a serviço do reino de Deus. O texto continua, e no verso 8 ele diz, amigo do bem. Ou seja, ele deve fazer aquilo que é bom, deve praticar obras boas, boas ações. Ele deve ser aquela pessoa que enxerga o que é bom nas pessoas. Não deve ser aquela pessoa que sempre enxerga os defeitos, que sempre enxerga o mal nos outros. É aquele que fala bem, que enxerga algo bom nos outros. É aquele que sorri com os que sorriem e chora com os que choram. É alguém amigo do bem.
E mais, ele diz ainda, deve ser sensato. Ou seja, ele deve ser alguém que tem controle das suas emoções, das suas paixões, alguém equilibrado. Já imaginou um presbítero desequilibrado? Alguém que não tem controle algum sobre suas paixões, emoções, insensato, não dá. Deve ser sensato. E o texto acrescenta ainda, deve ser justo. O que ele quer dizer com deve ser justo? Ou seja, ele não faz discriminação, ele não faz acepção de pessoas. Olha, o Júlio é meu amigo, então para o Júlio, beleza. Para o Júlio a gente dá um jeito, mas para o Wilson não. Para o Wilson não. O que é isso? 2 pesos e 2 medidas? Se ele age assim, ele também não serve para ser presbítero. O presbítero precisa ser justo. Ele não tem 2 pesos e 2 medidas. Ele não faz acepção, não tem preconceitos. Ele fala e age com justiça. O texto acrescenta ainda. Depois de justo, ele diz, consagrado. O bispo ou presbítero, ele deve ser alguém consagrado. O que isso quer dizer? Aquilo que ele professa crer, ele pratica. Ele vive a fé que professa. A boa moral que ele sustenta, ele não sustenta só com os lábios, mas com a vida. E o texto acrescenta ainda, ele deve ter domínio próprio. Ou seja, ninguém está apto a liderar outros se ele não é capaz de liderar a si mesmo. Se ele não tem domínio próprio, se ele não lidera a si mesmo, como ele vai liderar outras pessoas? E o texto prossegue. Agora ele diz, e apegue-se firmemente à mensagem fiel, à palavra, a mensagem fiel, da maneira como ela foi ensinada. O presbítero ou líder, ele precisa ser exemplar na palavra. Ou seja, ele tem que manejar bem a Bíblia. Ele tem que manejar bem a Bíblia, ele precisa demonstrar uma fidelidade à palavra de Deus, conhecer essa palavra, senão, ele não serve para ser presbítero. É necessário que o presbítero tenha conhecimento da palavra. Por isso é que ele não pode ser um neófito. Por isso é que ele não deve ser um novo convertido. Por isso que a nossa Constituição exige que ele tenha pelo menos 1 ano de membresia. Para que não ocorra de ele ser um recém-convertido e de não ter experiência alguma na palavra e já ser eleito presbítero ou diácono, enfim, o requisito é o mesmo. Ele precisa manejar bem a palavra, precisa ser um estudioso da Bíblia. Por quê? Olha o que ele diz no verso 9. Para que ele seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Porque ele precisa ser um estudioso e um conhecedor da palavra, para poder edificar a outros, para poder executar a sua função primeira, que é a diaconia da palavra, e não da mesa. E para refutar aqueles que estão no erro, para refutar aqueles que vêm com heresias, para defender a igreja, manter a pureza da igreja, ele tem que estar apto para corrigir e ensinar na doutrina. Irmãos, há muita pregação, há muita exortação, mas é de pouca utilidade é de pouca utilidade exortar alguém a ser cristão, a falar para alguém que precisa de se converter a Jesus, se essa pessoa não sabe o que é ser um cristão. O presbítero, ele precisa instruir
e mostrar através da sua vida o que é ser um cristão. Irmãos, não tem melhor forma de ensinar o que é ser um cristão do que sendo um cristão. Nosso dever último não é falar com os homens a respeito de Cristo, mas é mostrar-lhes Cristo. Até aquele que não tem o dom da palavra pode ensinar, vivendo de tal maneira que neles os homens vejam um reflexo de Cristo, um reflexo do Mestre. Tem se definido um santo de Deus, um cristão, como aquele em quem Cristo vive novamente. Aquele em quem Cristo vive novamente na vida dele. Cristo é visto, Cristo vive. Cristo vive em mim, nós cantamos constantemente. Aleluia, Cristo vive em mim. Nós precisamos disso, irmãos. Sabe o que mais me chama a atenção neste texto, ao estudar este texto? É que estas qualidades que estão aqui, talvez com exceção de exortar e ensinar a palavra, estar pronto a exortar e a corrigir, a ensinar a palavra assim, talvez somente essa exceção, e olhe lá, todas as outras qualidades são exigidas de todo crente, de todos. Todos devem viver isso. E se todos viverem isso, será tão mais fácil indicarmos e elegermos presbíteros para a igreja, à medida que viverem assim, se todos viverem assim. É por isso que esta exortação não é só para os presbíteros, só para aqueles que são líderes, mas é para todos nós. Estas virtudes, estas qualidades precisam de ser vistas na vida do crente, na sua vida, meu irmão. Ainda que você não almeje o episcopado, embora a Bíblia nos diz que quem almeja, excelente coisa deseja. Todos nós precisamos viver assim. Eu disse que hoje é um dia muito importante. Eu sei que algumas pessoas foram às ruas hoje ainda manifestar-se. E nos nossos últimos tempos, as manifestações têm se tornado cada vez mais comum. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que o povo não se mobiliza para se manifestar em favor dos valores da palavra de Deus que estão sendo destruídos, em favor da família que está sendo atacada diuturnamente. As pessoas não se mobilizam para se manifestar sobre isso. A igreja precisa de se levantar para isso. Se queremos ter uma cidade melhor, nós precisamos, isso começa pela igreja, com bons líderes, pessoas instruídas na palavra e prontas para liderar a igreja, e a igreja assim pronta para impactar o bairro, assim a cidade, e assim termos um país melhor. A minha única esperança de viver uma cidade melhor, ela passa pela igreja. Passa pela igreja. E para isso é essencial bons líderes. Paulo acreditava nisso, que bons líderes faria toda a diferença. Na igreja de Creta, nas igrejas das cidades da ilha de Creta, e que essas igrejas fariam toda a diferença em Creta. Eu também creio que bons líderes farão toda a diferença na igreja Betel, e que a igreja Betel pode fazer diferença no bairro em que ela está inserida.